Paz do Senhor, quero cumprimentar todos que seguem a minha página. Aqui quem vos fala é Cleiton Ferreira e eu gostaria de compartilhar uma palavra com você nessa noite. Quero desde já justificar aqui o porquê de eu não ter gravado o vídeo. Ultimamente as semanas que se passaram, devido a um problema no meu celular, mas já foi resolvido. Mas eu quero tratar de um assunto nessa noite. E eu quero abrir um texto na palavra do Senhor, que se encontra em Josué capítulo 1, verso 9, que diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Talvez você já deve ter ouvido esse versículo, ou você que frequenta uma congregação, uma igreja, já deve ter ouvido uma pregação neste texto, ou até ouvido algum louvor referente a este texto, ou até mesmo assistido uma pregação através de algum canal de comunicação, tecnologia. E esse texto, ele tem, em sua interpretação, ele tem uma aplicação muito profunda. E para aplicarmos esse texto na nossa vida hoje, eu gostaria de tratarmos primeiramente uma reflexão. Nós, desde quando nós crescemos na nossa infância, nós sempre vimos na televisão, em desenhos, em gibis, em livros, assuntos relacionados a super-heróis, um super-homem. E, de fato, os super-heróis, eles, pra gente, quando criança ainda crescemos, essas histórias nos influenciam pela a força, pela coragem, pelas características que esses super-heróis possuem. Como podemos dizer, o super-homem, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, ou até qualquer outro super-herói que você possa saber aí ou imaginar. Mas o fato de que os super-heróis são em ficção, mas na vida real nós somos seres humanos dotados de falhas, dotados de uma natureza pecaminosa, dotados de uma natureza dependente totalmente de Deus. E quando nós entramos no texto de Josué 9, nós vamos ver um homem. O homem que sucede o cargo de Moisés. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 ainda de Josué que ele sucede a função de Moisés para poder liderar a nação de Israel. E era uma função, um cargo tão difícil para Josué naquele tempo, naquele momento, naquela situação, ocupar aquela responsabilidade. Mas o fato é que Josué não estava sozinho. Ele não estava com toda aquela pressão, com toda aquela lógica, desde o povo em cima, querendo alguma decisão da parte dele, no que diz a todo o livro de Josué. Mas tratando ao primeiro capítulo, a Bíblia vai dizer que então ele sucede a posição de Moisés. E ele está liderando 2 milhões de israelitas, a nação de Israel, para uma terra prometida. E a terra prometida era a terra que manava leite e mel, a Canaã. E talvez Josué naquele momento se sentiu incapaz, impossibilitado de poder ocupar tal responsabilidade. Mas o fato é que Moisés e Josué eram homens chamados por Deus, separados por Deus, para ocuparem essa grande posição diante de liderar a nação de Israel.
E quando se fala em superação, quando se fala em enfrentar as dores, enfrentar o passado, enfrentar tudo aquilo que nos magoa, tudo aquilo que nos decepciona, nós aprendemos com os heróis da fé, Paulo, Pedro, ou até mesmo o nosso maior herói, o próprio Jesus, nós vamos entender que nós necessitamos dessa dependência de Deus. Por mais que nós podemos tentar ser forte dentro de nós, mas muitas das vezes nós não conseguimos enfrentar algumas situações porque nos falta sabedoria, porque nos falta um equilíbrio, ou um discernimento, ou até mesmo uma certa capacidade de lidar com algum tipo de decisão a ser tomada. Mas eu quero glorificar o Senhor porque o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá alegria, o Senhor nos dá renovo, o Senhor nos dá restauração. E para Josué foi da mesma forma. Interessante observar que no capítulo de número 1, por 3 vezes o Senhor diz a Josué: não te mandei eu, esforça-te. No versículo de número 6, no versículo de número 9 e no versículo de número 7. Por 3 vezes, Deus diz que Josué deveria se esforçar, que ele tivesse ânimo. E para nós aplicarmos esse texto, em primeiro lugar, Deus está falando a Josué que Deus o chamou a ele para que ele tivesse ali equilíbrio, para que ele tivesse força e continuasse a caminhar para a conquista da Canaã. E Deus está fazendo Josué a refletir sobre a posição, o lugar e o tempo e o espaço que ele está. Deus está dizendo para Josué se lembrar de onde ele saiu, se lembrar de onde ele veio, de onde eram as raízes de Josué. Tudo que ele aprendeu com Moisés, quando ele subia ao monte com Moisés. E Deus estava dizendo todas as vezes a Josué, nesses versículos que eu citei no capítulo de número 1, esforça-te, tem de bom ânimo. Em segundo lugar, Deus pronuncia 4 virtudes da força que Josué deveria exercer naquele momento, no versículo 9 desse capítulo 1. A primeira virtude, Deus diz para que ele se esforçasse. A segunda virtude, ter bom ânimo. A terceira, ele não temesse. E a quarta, ele não se espantasse. Em terceiro lugar, Deus anuncia total segurança a Josué, por onde ele passar. Deus assegura uma proteção divina de refúgio para Josué, de fortaleza, de força para o dia e o lugar que for-lhe necessário. E aqui eu quero aplicar esse texto. O que fazer quando o mundo cai em cima de nós? O que fazer quando tudo se desfaz? O que fazer quando tudo se vai? O que fazer quando tudo dá errado? O que fazer quando tudo que se planejou não dá certo? E eu quero aplicar essa palavra aqui para a tua vida nessa noite. O mesmo Josué que estava com medo, o mesmo Josué que estava em um momento difícil por ocupar uma posição tão importante naquele tempo, ele não estava sozinho. Deus sempre estava com Josué e Deus sempre está conosco. E quando eu me referi à reflexão ao início deste vídeo, eu disse que os super-heróis na ficção, eles são totalmente perfeitos. Eles são perfeitos. Mas
Isso fica na ficção, isso fica num filme, isso fica num teatro. Mas eu pergunto, e os homens naturais? Homens dotados de imperfeições, homens como enfrentamos a dor interior, enfrentamos um passado dentro de nós. Mas está na hora desse passado ficar no passado. Nós temos que prosseguir para o presente, para o futuro. Nós podemos mudar o nosso presente, o nosso passado, tudo que aconteceu que nós poderíamos ter mudado, mas que de certa forma não aconteceu. E hoje, muitas das vezes, dentro de nós muitas das vezes nos refletimos, por que eu não mudei aquilo? Eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter pensado, tomado uma decisão diferente. Mas o fato de que a gente nós não podemos voltar ao passado. Nós temos que enfrentar as lembranças que estão dentro de nós. Por mais que muitas das vezes essa dor ela pode ser superior ou até parecer maior dentro de nós, nós não podemos deixar que essa dor ela nos vença. Deixar que esse medo nos vença, que esse temor nos vença. Nós temos que ter fé que Deus está nos fortalecendo. Porque nós não estamos só. Porque no meio da crise, no meio da adversidade, nós não estamos só. Josué não estava sozinho. Daniel não estava sozinho na cova dos leões. Jesus, por mais que ele pediu para que se afastasse o cálice dele naquela hora, ele não estava sozinho, o Pai estava com ele. Paulo, quando estava na prisão com Silas, à meia-noite, ele não estava sozinho. As circunstâncias têm que acontecer para nós podermos crescer, são processos. Esses processos nos fazem nos desenvolver. Aceite o processo de Deus. Aceite. Porque esse processo vai te fazer crescer, frutificar, semear. Em nome de Jesus, fica essa palavra nessa noite. Tenha coragem. E eu deixo aqui, o título dessa mensagem é A Força de um Homem. Essa força que não vem de você, mas que vem de um Deus todo soberano, um Deus todo poderoso, que a todo momento está com os olhos fixados na terra, porque Ele está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, eu quero agradecer aqueles que puderem compartilhar esse vídeo, que possam abençoar outras vidas que puderem ter a oportunidade de assistir esse vídeo e refletir. Tenha força, tenha coragem. E eu carrego uma frase comigo dentro de mim mesmo, para a minha vida, de superação. Não desista. Tenha coragem. Vai passar. Vai passar. Essa situação não é para a vida inteira. Não é seu destino final ainda. Deus está no controle, Deus quem escreve a tua história. Fique na paz, em nome de Jesus.